ó, só para quem está em casa escutando, eu quero voltar a falar da história de colaboração do brasileiro, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem a importância do que a gente está falando. Porque acho que muita gente está em casa e fala assim, ah, não, mas aí é um outro software. Não é, né? Não. Tem pesquisa que mostra o quanto hoje o open source faz parte das soluções todas. Tem uma pesquisa, eu não me lembro, a empresa que desenvolveu, Tidelift, que mostra o seguinte: hoje, quando você pega aplicações comerciais, eles trabalham com verificação de código-fonte. E aí nós estamos falando de todas as empresas, pequenas, médias, grandes. Quando você pega o código-fonte, na média, o que existe de código-fonte desenvolvido dentro de casa é 20%, 20 a 30%. O resto, de 70 a 80%, é open source. Framework, biblioteca, ferramenta e etc e tal. Então o cara fala, não, desenvolvi isso aqui em casa. Se você entrar no código-fonte dele, não desenvolveu em casa. Você desenvolveu 20%, e tá certo, foi para isso que o open source perfeito. surgiu. Ele desenvolveu aquela customização para o software que Exato. era, entre aspas, genérico, funcionasse para ele. Não, e na verdade aqui eu tô falando de qualquer software. Não tô dizendo assim, customização, peguei um CRM e adaptei para Pet Shop. Tô falando de qualquer software, qualquer componente de software que seja desenvolvido. Tem essa cadeia de dependência de open source. O que é o problema? Qual é o licenciamento que está nessa cadeia de dependência e qual é o impacto deste licenciamento para o que ele está fazendo? Sim, porque o que nós estamos falando é aqueles 20% que seria o exclusivo dele e que faria com que o software que esse cara está usando na empresa dele fosse o software com a cara dele, ele está usando uma base que obrigaria, por exemplo, ele a abrir o software inteiro. Exato. Exato. O que aconteceu recentemente num projeto que eu até orientei, a galera queria licenciar o projeto com Apache V2. Por quê? Porque tem um monte de benefícios, etc e tal. Não vem ao caso agora. Na hora que a gente foi olhar o repositório, cara, tinha 4 ou 5 dependências lá que era GPL. É simples. Se tem uma dependência GPL, teu software já é GPL. Pronto. E aí você tem que abrir. Não podia relicenciar. Aí o pessoal se desesperou. Pô, mas a gente quer abrir, quer anunciar, etc e tal. Eu falei, beleza, tira essas dependências e tá feito. Não dá para fazer isso depois? Não. Tem que fazer antes. Então, mesmo quando a gente pega hoje grandes empresas, bancos, indústrias, etc., que tem áreas de desenvolvimento interno, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, é o que eu falo, depende de quem você vai incomodar. Imagina que eu tenho uma grande empresa e eu tenho um baita de um fornecedor internacional. E aí dentro de casa eu desenvolvo um puta software que quebra a minha dependência desse fornecedor. E aí eu transformo esse software em open source, ou seja, eu estou quebrando o mercado desse cara no Brasil. Eu estou incomodando pra caramba. Em algum momento, esse cara pode arrumar um jeito de vir e me passar a conta. Falar, amigão, aqui, ó, você copiou minha ideia, você fez isso, fez aquilo, etc e tal. E existem N formas de fazer isso. Uma das formas que dá para fazer é simples, é olhar lá se teve quebra de violação de licença e ter que fazer, ter que ter necessidade, às vezes, de abrir código, né? Eu acompanhei no passado empresa, lá no começo do software livre, teve empresa aqui no Brasil espertalhona que pegava framework baseado em GPL, desenvolvia coisa, saía vendendo, até que alguém chegou na porta e falou, amigo, cadê o código-fonte disso? Não, é meu. Não, o código-fonte não é teu, você usou licença aberta. Então, é algo que cedo ou tarde, assim, a galera acaba descobrindo, o duro é que acaba descobrindo tarde, né? Não é? Depois que já tá lá.